Você decidiu fazer mergulho autônomo pela primeira vez. A água está clara e o sol brilha no leito do mar. Você tira algumas selfies e os peixes nadam por perto quando, de repente, o oceano fica totalmente escuro. Você olha para cima e, meu Deus, o que é aquele animal gigantesco? Definitivamente não é um tubarão, nem uma baleia. Será uma tartaruga? Sim, mas não se preocupe, ela não vai te machucar. Se você vivesse na Terra há cerca de 72 milhões de anos, isso poderia ter realmente acontecido. Cientistas recentemente encontraram fósseis de uma tartaruga marinha gigante que poderia crescer até 12 pés de comprimento. Os fósseis desse gigantesco animal começaram a ser escavados entre 2016 e 2021, no nordeste da Espanha. O primeiro fóssil foi encontrado por um caminhante nos Pirineus espanhóis, medindo cerca de 8 pés de comprimento. A pelvis dessa tartaruga sozinha mide cerca de 35 polegadas. Seria certamente uma das maiores tartarugas hoje se não tivesse se extinguido. Para sua informação, as maiores tartarugas marinhas vivas hoje podem atingir até 6 metros de comprimento, o que já é bastante grande. Agora, imagine um escorpião pré-histórico gigantesco. Aposto que a maioria das pessoas aqui não são grandes fãs dessas criaturas, especialmente porque são venenosas. Então, a ideia de um escorpião aquático com 9 pés de comprimento pode ser assustadora. Vamos agradecer ao asteroide que atingiu nosso planeta por eliminar essas criaturas perigosas há cerca de 400 milhões de anos. Outro animal pré-histórico que surpreenderia os humanos se ainda estivesse vivo é o chamado megatério, um gigantesco bicho preguiça. Acredita-se que esse enorme animal crescia até 20 pés de comprimento e podia pesar até 8.000 libras. Encontrado nas florestas e pastagens da América do Sul, esse animal costumava se erguer nas patas traseiras para alcançar folhas em galhos altos. Essas preguiças gigantes tinham garras enormes para ajudá-las a subir em árvores. Vamos falar sobre alguns dinossauros superdimensionados antes de continuar. Antes disso, você sabia que alguns dinossauros ainda estão vivos hoje? Cientistas provaram que as aves são classificadas como dinossauros terópodes. Criaturas famosas como o Tiranossauro Rex e o Velociraptor pertenciam a esse grupo. Tenho certeza de que você já ouviu esses nomes antes de assistir a Jurassic Park. O Velociraptor é aquele assustador dinossauro que invade a cozinha. Bem, eles evoluíram, ganharam penas e se transformaram em várias espécies de aves que conhecemos hoje. Agora, o nome Spinosaurus te lembra alguma coisa? Esse enorme dinossauro pode ser visto em alguns museus hoje em dia. Seus fósseis indicam que o Spinosaurus foi um dos maiores predadores terrestres a caminhar pela Terra, ou melhor, nadar em suas águas, já que os cientistas acreditam que esse dinossauro era semi-aquático. Se ele vivesse hoje, os humanos seriam suas presas naturais. Esse dinossauro carnívoro viveu há cerca de 90 a 100 milhões de anos, tinha cerca de 18 metros de comprimento, 3,6 metros de altura e pesava até 22 toneladas. Sua cabeça tinha o tamanho de 8 bolas de boliche e tinha a forma do rosto de um crocodilo. Basicamente, o Spinosaurus era um elefante africano grande com o rosto de um crocodilo, apenas brincando, mas isso seria engraçado, não seria? Um dinossauro muito mais atraente era esse cara, considerado o maior dinossauro que já viveu em nosso planeta. O que o tornou tão grande foi seu pescoço extremamente longo e a cauda muito longa. Você não gostaria de ficar atrás dessa criatura, acredite em mim, se ela decidisse balançar a cauda, você seria arremessado para longe. Esse dinossauro viveu há cerca de 100 milhões de anos e seus fósseis foram encontrados pela primeira vez na Argentina por volta de 2012. O dinossauro mide a 36 metros da cabeça à cauda, quase tão grande quanto um campo de futebol americano, e pesava incríveis 75 toneladas. Se fosse carnívoro, provavelmente seria o maior predador, mas esse grandalhão era um herbívoro pacífico, com um pescoço tão longo que podia alcançar folhas em árvores altas. Vamos falar sobre o Shastasaurus, conhecido popularmente como o lagarto do Monte Shasta, embora fosse um réptil marinho e provavelmente nunca tenha pisado na montanha em si. Esse dinossauro geralmente tinha cerca de 7 metros de comprimento, mas havia uma linhagem específica dessa espécie que poderia chegar a 21 metros de comprimento, aproximadamente o tamanho de uma baleia azul. Isso o tornou o maior réptil marinho que já existiu. Um fato interessante sobre o Shastasaurus é que os cientistas acreditam que ele nem sequer tinha dentes, o que significa que só podia se alimentar de presas de corpo mole, como lulas, por exemplo. O próximo animal em nossa lista é a baleia azul. Acredite ou não, o maior animal vivo na Terra começou pequeno. Atualmente, a baleia azul madura média pode chegar a até 30 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas.
Isso é mais ou menos o peso de 40 elefantes juntos ou 30 tiranossauros rex ou 2.670 pessoas de tamanho médio. Baleias azuis precisam consumir até 50 milhões de calorias por dia para sustentar esse corpo. Isso é equivalente a 30.000 Big Macs, apenas para sua informação. Mas as baleias azuis nem sempre foram tão grandes. Na verdade, evoluíram. Vamos falar sobre algumas adaptações impressionantes que as baleias azuis passaram para viver na água como fazem hoje. Elas evoluíram de um mamífero de 4 patas chamado Paquicetus, que vivia na Terra há cerca de 48 milhões de anos e mide apenas 1,8 metros de comprimento. Aqui vai um fato interessante: para viver na água, a baleia azul teve que passar por adaptações intensas. Uma baleia azul consegue substituir até 80 a 90% do oxigênio em seus pulmões cada vez que respira, enquanto um humano substitui apenas até 15%. Isso permite que esses animais mergulhem por até 1 hora a uma profundidade impressionante de 100 metros. Se precisássemos incluir elefantes nesta lista, eles são atualmente os maiores animais terrestres do planeta. Podem atingir cerca de 4 metros de altura e pesar até 7 toneladas. Isso pode parecer pequeno em comparação com outros animais que já viveram na Terra, mas se colocarmos um humano de 1,80 metros ao lado de um elefante, perceberemos que não é tão pequeno assim. Os elefantes africanos são maiores que seus parentes asiáticos e têm uma expectativa de vida semelhante à dos humanos, podendo viver até 70 anos. Pokémon pode ter nos feito desejar que salamandras fossem dragões da vida real, embora não sejam, ainda assim, podem ser bastante impressionantes. Há uma espécie gigante de salamandra conhecida por ser o maior anfíbio vivo. Elas podem crescer até o comprimento de uma pessoa comum, chegando a 1,8 metros. Aposto que não seria um encontro agradável debaixo d'água. Continuando nossa jornada pelo reino animal, é hora de falar sobre uma criatura fascinante, o homem-dragão chinês. Este não é um dragão mítico, mas sim um lagarto incrivelmente raro e ameaçado de extinção encontrado apenas nas remotas montanhas do norte da China. Este lagarto extraordinário tem uma semelhança notável com a imagem tradicional dos dragões chineses, com uma crista de espinhos ao longo de seu corpo. Infelizmente, a população desses lagartos está diminuindo rapidamente devido à degradação do habitat e à coleta ilegal para o comércio de animais de estimação. A conservação desses animais se tornou uma preocupação urgente para proteger a diversidade biológica única que eles representam. A história do homem-dragão chinês destaca a importância de preservar e proteger espécies raras e ameaçadas de extinção em nosso planeta. Por hoje é só. Se você gostou dessas histórias fascinantes do reino animal, dê ao vídeo um like e compartilhe com seus amigos. Se quiser mais, clique nestes vídeos e permaneça do lado positivo.